Bom dia, menino, bom dia, menina. Chegamos aqui domingo de manhã. Pra quê? Pra bater um papo e, acima de qualquer coisa, conhecer os nossos convidados. Mas o convidado de hoje, ele vai trazer um leque de descobertas para que a gente possa navegar pela história. Porque eu vou estar aqui diante de um historiador formado pela UFBA, de família super conhecida e tradicional de nossa cidade. Então, eu vou me sentar para convidá-lo agora. Venha pra cá, meu amigo Marcelo Rocha. Olha o naipe do garoto, gente. Olha o naipe do garoto. Garoto? Ave Maria, quem vê pensa que ele é o quê? Ele é estrangeiro, que ele é... Seria de que país? Suíça? Não, ele é brasileiro, aqui da nossa cidade. Eu perguntei, Marcelo, você é de onde? Ele falou, sou de Poções. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos bater um papo, ter um cafezinho legal. A gente está recebendo você aqui hoje porque as indicações foram muitas. Já vem de um laço de família muito legal. É riquíssima na cultura. E a gente vai bater um papo agora na sua descoberta. Vamos nessa. O povo já deve estar imaginando de que família é. Quando eu falo Rocha, eu quero que você diga quem é a sua família. Pai, mãe, vamos por aí? Vamos lá. Eu sou Marcelo Rocha, na verdade Marcelo Oliveira Rocha. Nasci aqui na rua 7 de Setembro, ali próximo ao antigo posto Sumaré, de seu Vicente Paladino. E tive uma infância maravilhosa nessa cidade, muitos amigos e amigas. Cresci muita criança brincando na rua e tal. Nascido de Álvaro Benigno Rocha e Zenite Oliveira Rocha, que teve 17 filhos. Eu sou o 15º filho da minha mãe, não sou o último. E é isso, sou do signo de Peixes, tenho lua em Peixes. Eu sou historiador, mas eu adoro artes, xamanismo, ocultismo, política, filosofia, tudo mais. Sou da área de humanas mesmo, gosto desse campo. E saí de Poções jovem, né? Eu saí com 17, se não me engano, para 18, no período ali do 2º grau. Aí não tinha muitas opções aqui pra gente de estudo na época. E o grande barato era ir para a escola técnica, né? E aí fomos eu, Dodó de seu Acidino e minha irmã Adriana Rocha. E fomos fazer estudar para fazer o vestibular da escola técnica. Muito animados, a gente queria ir juntos, os três e tal, passar para Uruçuca, né? Que era a melhor escola da SAPLAC. E aí tomamos aulas com um dos poçoenses mais distintos e ilustres que eu acho, que é Antônio Ferreira, Tonzinho. Ele já tinha passado pela escola e aí ele ensinava a gente a matemática e a língua portuguesa básica mais para aprofundar. E aí a gente foi, acabou que eu passei lá para Uruçuca e os meninos passaram para Itapetinga. Se separaram. Separou, eles não foram, eu fui só. E aí pronto, eu migrei de Poções e nunca mais voltei. Eu fui... Fiquei lá, fiz a escola técnica toda, 2 anos, saí, voltei para Canaã. Minha mãe já tinha mudado para Nova Canaã. Passei um tempinho rápido lá, realizei um festival de música com o pessoal do Senoc lá, que a turma estava fazendo, eu ajudei. E aí, essa experiência me deu a condição de estudar na Casa de Estudante de Nova Canaã. Aí eu fui, porque Poções não tinha Casa de Estudante, né? Acho que não tem até hoje. Acredito que não. E essa Casa de Canaã é bem antiga. A gente foi morar lá, 36 pessoas, eu acho, num apartamento de 3 quartos. Nossa! Quando eu cheguei, não tinha cama ainda, eu dormia no chão, numa espuminha lá e tal. E foi assim. Aí fui para Salvador, fiz vestibular para História, passei lá na UFBA. E assim que eu passei no vestibular, eu comecei também a ser professor de História logo, muito apressado. Aí... entrei no Colégio Anchieta, super desafio, eu estava com 20 anos para 21 e fui dar aula no colégio mais caro, mais importante da elite baiana e quase que eu desisti no primeiro dia de aula. Por quê? Porque, imagina, eu estava muito inseguro, nunca tinha entrado na sala de aula assim, né? Você tinha por volta de seus 19 já? 20 anos, né? 20 anos. Vindo do interior, né, como diz Raul Seixas, inocente, puro e besta. E aí, mas foi incrível aquele primeiro dia de aula. Realmente eu quase saí da sala e vim embora para o rodoviário, pegar o ônibus e vir embora, entendeu? Porque foi tão difícil, mas eu consegui superar aquele primeiro dia, que foi
fatal, assim, se eu não passasse ali, muito provavelmente eu não teria sido professor. Aí pronto, aí eu fiquei 20 anos no Colégio Anchieta, construí uma história muito forte de educação naquela cidade de Salvador, fui de outros colégios, o Colégio Oficina, Colégio Mendel, dei aula na UFBA também, e fui dirigente sindical. No ano seguinte eu já não satisfeito de já começar a dar aula com 20, com 21 eu já me tornei dirigente do sindicato. 2 anos depois eu era dirigente nacional da Confederação dos Professores e permaneci aí 7 anos na vida sindical, com muita greve, muita luta e tal, muita produção também de conhecimento, que a gente fazia as jornadas pedagógicas lá nos colégios de Salvador. Eram grandes naquela época e a gente teve a oportunidade de trazer grandes pensadores para tratar de temas muito caros ao Brasil. Foi muito bom a minha experiência no sindicato, que era um sindicato irreverente, totalmente diferente dos outros, muito capaz de fazer o movimento. Mudou muito o sindicato hoje, né? Mudou demais. Eu saí do sindicato quando o sindicato começou a declinar. O sindicato enquanto um fenômeno social maior, né? Exatamente na inauguração do neoliberalismo no Brasil, o aprofundamento neoliberal a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, que aí a coisa começou a degringolar. Mas ali quando eu passei, a gente estava no auge do chamado poder sindical, né? Quando a gente tinha, até por conta do contexto, né? Muita inflação, os salários eram corroídos, e aí toda vez que a gente chegava no meio do ano, você já estava ganhando 1/3 do que você ganhava. E a única forma de buscar era fazendo greve naquela época, na época de Sarney, Collor, né? Até chegar Fernando Henrique, que deu aquele pau geral, o Tribunal Superior começou a julgar os sindicatos, pagar multas astronômicas e a caçar nossos contratos de trabalho, os contratos que eram assinados, e foi um momento muito declinante mesmo para as conquistas dos trabalhadores. Peguei tudo isso e, paralelo a isso, eu sempre me meti muito em cultura, porque continuei fazendo as semanas de cultura e festivais em Nova Canaã, a partir lá da Casa de Estudante. E em Salvador me meti com muita coisa, né? Jovem, numa cidade que era um barato. Uma loucura. Muito melhor que hoje. Salvador era Marcelo, só não te cortando, mas para mim tentar entender. Normalmente eu gosto sempre de perguntar, meus telespectadores sabem disso. A parte criança, ela determina muita direção na nossa vida. Quando foi que você achou que a história seria o caminho ideal para você seguir o seu caminho? Pois bem, rapaz, na verdade eu cheguei em Salvador entre fazer teatro e fazer história, que era um curso que eu sempre gostei. Minha inclinação para as ciências humanas era muito cedo, já revelada. Quando eu acho que eu tinha uns 15 anos aqui, eu ganhei uma biblioteca enorme que uma irmã minha, coincidentemente, uma irmã minha de Salvador mandou caixas de livros de sociologia, de uma pessoa que havia feito o curso de sociologia. E meu irmão de São Paulo mandou outras caixas. Então, teve uma época que eu fiquei com a maior biblioteca Não, a maior não, né? Porque seu Félix Magalhães e seu Chico Paradella tinham as maiores. Mas eu fiquei com uma biblioteca muito incrível. E eram livros maravilhosos. Uma linha marxista, de uma sociologia mais materialista, dialética, aquela ciência toda. E meu irmão mandou uma biblioteca muito diversificada, que ia de Lobsang Rampa, Minha Vida no Tibete. Com 15 anos de idade? Com 15 anos. Eu comecei a virar um voraz leitor. Aí eu li muito. Posso contar um caso pitoresco? Porque a gente faz parte da história de Poções. Eu, ainda jovem, né, meio que não era somente um leitor. Eu tinha vontade de mostrar que eu era leitor, né? Aquela coisa, ser jovem, querendo se firmar ali. E aí eu lembro que eu fiz um ato provocativo na época. Imagine, naquela época ainda as coisas ainda eram muito veladas, assim, você tratar de temas como socialismo, comunismo, as teorias sociais, era ainda assim meio visto assim com muito, né? E eu era da igreja, do grupo de jovem, que eu vou falar um pouco mais para vocês sobre isso. Eu quero que você me pergunte sobre essa minha vida no grupo de jovem aqui, que foi muito importante. E aí eu lembro que eu peguei o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Nem tinha lido ainda, já tinha começado, mas eu fiz questão de botar debaixo do braço. Saí pelas vias da cidade. E fui para a praça da cidade, né?
Aí tinha tio Gício, que era um cara que conversava muito com a gente, culto. jovem ali, era da igreja, e Tonzinho Ferreira, que estava lá no dia na loja de tio Gício. Aí eu cheguei fazendo questão, assim, fingindo que não estava vendo, mas deixando o título à vista, né? Para ver se aquilo criava alguma coisa, né? Eu sempre fui teatral também, diga-se de passagem. Aí, logo, né? Ele disse, você está lendo isso, meu filho? Você já leu o Padre Zezinho todo? Você... Aí começou aquela doutrinação normal da época. E eu disse, já, claro, eu amo o cristianismo, amo tudo, e eu gostava mesmo. Mas por que não ler as outras coisas? Então, desde criança eu sempre fui uma mente muito aberta, assim, eu não me interesso muito por fixar em padrões de crenças, valores e conhecimentos. Eu acho que aí já é uma fala minha hoje, né, de pessoa madura. A verdade é a cada momento, é uma afirmação do budismo, né? A verdade é a cada momento. Então, quando a gente cria um padrão, a gente institucionaliza a verdade, quando a gente iconifica, se torna um ícone, você mata a verdade, porque você iconifica uma coisa que acontece aqui, aí o tempo anda e você está levando isso aqui como uma verdade, e o tempo mudando, entendeu? Então eu já tinha essa pulsação, não tinha uma compreensão intelectual disso, como eu tenho hoje, mas eu sempre fui assim, eu era da igreja, mas eu gostava dos comunistas. Eu era comunista, mas gostava da igreja, entendeu? Tá entendendo. Eu era da espiritualidade, mas eu gosto do materialismo também, da luta de classe, da luta social. Do ter, né? Dessa compreensão toda do que é esse drama humano sobre a Terra, né? E me envolvo com isso, nunca fiquei fora, sempre fui uma pessoa engajada. E hoje, qual é a religião que lhe define? Eu eu tive essa religião católica, digamos assim, que foi a minha formação vindo por minha mãe, principalmente meu pai era muito anarquista com relação à religião, ele não tinha o menor interesse por nenhuma, né? Mas minha mãe tinha uma influência religiosa e era catolicismo, hegemonicamente Poções era católico, né? E aí eu fui para a igreja, a gente fez a primeira comunhão, todos fazem, né? Todas as crianças. Meu irmão Júnior logo saiu do barato da igreja e eu fiquei, mas Adriana e Val, minhas outras irmãs, porque eu encontrei no ambiente da igreja uma pessoa muito importante para essa cidade, para a minha geração. Quem? E a minha geração e uma geração um pouco mais velha, que foi Luzia, né? Tia Lu, conhecida. Ah, tia Lu. Infelizmente não está mais aqui com a gente. Mas foi a pessoa muito importante na minha vida, de todos nós, uma educadora de altíssima qualidade, entendeu? Com a capacidade incrível de conversar com os jovens, de ouvir, de sugerir. Ela nunca impunha nada, ela era a nossa grande liderança, né? E ali naquele grupo de jovem, o Grujoc, que era da época, eu fiquei alguns anos e foi um momento muito feliz na minha vida, porque ali numa cidade como essa, a gente tinha condição de fazer teatro, escrever poesia, fazer caridade, ir para a periferia da cidade, educar criança de rua. Eu fiz tudo isso aqui com Luzia, quando eu era jovem, né? E tinha uma coisa da arte, assim, que em Poções sempre foi muita arte da música. O cinema era uma coisa que para a minha geração já era decadente, não era tão forte, né? Tinha sido antes. Mas a gente fazia teatro. Eu, Zé Renato, que costura minhas camisas todas, Beato Vadil, aqui de Poções. Beato Vadil, perfeito. Cara maravilhoso, um super artista. Acabei de comprar agora mais 3 camisas na mão dele. A gente era mais da arte mesmo, então a gente fazia naquele coreto ali performances teatrais, cantávamos, enfim. Eu nunca parei, sempre eu estava futucando alguma coisa cultural aqui, alguma coisa inteligente para fazer. Porque você é da época que o coreto tinha os peixinhos ainda? Era da época dos peixinhos, dos banquinhos brancos e dos flamboyantes maravilhosos, que muito infelizmente foram cortados, um ato de agressão sem tamanho. Achei uma das partes mais tristes da história de Poções. Foi o corte daquelas árvores que era a memória afetiva de toda uma cidade e alguém chega e disse, não, uma cidade inteira está a menos do que eu sozinho mando cortar. É verdade. Entende? Quando eu cheguei naquela época aqui que eu não encontrei as árvores, eu chorei, cara, eu chorei mesmo.
E porque, inclusive, eu plantara antes com o seu Jorge, um jardineiro que tomava conta daquela pracinha ali na frente da casa do Dr. Francisco, que eu morava ali, sabe, ali, subindo para a casa de Ilza, de Dona Carminha ali, Sim, aquela sim. pracinha. Aquelas árvores ali eu plantei, junto com o seu Jorge. E eu gostava de cuidar também das coisas, fazia tudo voluntariamente, né, gente? A gente não tinha internet nem celular para ficar se dispersando, então a vida era na relação real com a vida, com a natureza, com as pessoas, né? E enfim. Marcelo, eu vou para os comerciais e volto. Mas Ok. eu vou com uma pequena meditação aqui. Ou então, talvez, comparação. Você me disse que com 15 anos você usava um livro para exibir que você gostava de ler, né? E hoje eu queria que você fizesse uma comparação do menino de 15 anos que quer um iPhone 11 que esse ele endoida dentro de casa. Vamos botar para fazer esse pequeno comparativo, porque a juventude precisa entender o que é um grande artista. É rapidinho, é pai bola que está voltando em nome de Vida Saudável e Planificador da Conquista, que faz o café do Zé. Estamos de volta, e claro, né? O bloco anterior deixa a deixa. Ele me falou recentemente me disse aqui, que aos 15 anos ele ganhou um livro e fez questão de exibi-lo para que as pessoas pudessem observar, né, que ele era um grande leitor. E aí eu fiz para ele me dizer assim, a seguinte questão. Um comparativo, nos dias de hoje, o menino de 15 anos quer um iPhone 12, 13, 14, a última versão. Então agora, amigo, diante da sua enorme sabedoria, eu queria que você tratasse comigo esse pequeno ponto de pensamento. Essa é uma pergunta que, na verdade, pode abrir um leque, né? Um universo de questões, né? Eu sou educador e eu inclusive eu tenho um trabalho hoje que eu inovei uma política pública no governo da Bahia, criando um espaço de educação a partir da educomunicação. É um conceito que você funde educação com comunicação em um conceito só. E é exatamente para dar respostas a essa sociedade em rede, digital, das redes sociais e tal que nós estamos vivendo, para você fazer uma formação social política já também no contexto das tecnologias da informação, né? E a gente discute muito esse tema. Então veja, o iPod, o iPhone, os celulares, enfim, todo esse aparato móvel, né, mobile, de você ter o mundo em suas mãos, dentro do bolso, isso é uma revolução muito radical. A gente precisa entender bem isso e acho que a sociedade, de uma maneira geral, entende muito pouco. Mesmo porque os meios de comunicação e as próprias grandes players aí do capitalismo digital não têm interesse nenhum, como sempre foi, como a televisão também não tinha, de que as pessoas entendam exatamente o que são essas tecnologias. Entender não no sentido de entender o funcionamento do chip, porque isso aí fica para os profissionais, mas entender o sentido social, histórico, que isso significa cada vez que a humanidade inaugura um novo patamar tecnológico, um novo motor. Né, estudando a sociedade moderna, tem um filósofo francês maravilhoso chamado Paul Virilio, que ele escreveu um livro chamado As Sociedades Motores, onde ele faz desde a roda até a informática os saltos que cada patamar de tecnologia de um motor, no sentido figurativo, por exemplo, o motor o motor primeiro foi a roda, o barco, e depois o outro motor que foi a agricultura e a pecuária. A gente dominou isso, né? Claro, o primeirão lá atrás é o fogo, né? A primeira ferramenta tecnológica que a gente conseguiu. E aí a gente vem, e cada vez que tem uma invenção nova, de uma nova base energética ou tecnológica, a humanidade muda muito, há uma transformação muito radical. Nós que estamos vivendo o processo dessa transformação aqui dentro da história, vivendo o presente, recebemos isso tudo com muita confusão, a gente vai se adaptando ao mundo novo, vai se viciando nas novas tecnologias, vai passando a utilizá-las e a vida vai. Mas daqui a 100, 200 anos, um historiador vai pegar e analisar o que está acontecendo a longo prazo, quando ele bota o olhar em perspectiva de 200 anos e vê o que aconteceu, aí a gente vai dar conta que é uma mudança muito radical que nós estamos vivendo. E todos os pais, mães e professores e professoras
estão vendo isso na pele, né? O quanto está mudando o mundo e como está difícil educar os filhos, né? Disputando com as tecnologias móveis digitais, né? E não há só uma mudança de comportamento, de hábito. Há uma mudança de padrão de sinapses neurológicas do cérebro que se adapta aos padrões digitais. Então, Miguel Nicoleles, que é o maior neurocientista do Brasil, um dos mais do mundo, ele tem insistido muito em tratar isso com os pais. Olha, cuidado, porque a gente está tendo uma mutação no cérebro humano. E como a gente viajou nessa onda agora, a humanidade nesse motor digital, que o motor digital trouxe o algoritmo, então a gente está vivendo a algoritmização da sociedade, da cultura, de tudo. Então a gente está entregando à inteligência artificial tudo, se eximindo de pensar, de saber, de conhecer, de aprofundar. E o que acontece? Você passa por um processo de diminuição do cérebro. A mente encolhe. Deixa de trabalhar, né? Exato. A primeira vez, isso os dados científicos já estão mostrando por pesquisa, que essa geração é a primeira geração na sequência que está com QI menor que a dos pais. Está ficando com QI menor. Por quê? Essa é uma pergunta. E aí os pais precisam entender isso. Esse é o grande barato das tecnologias que Poverilho, inclusive, nos ajuda a pensar. Porque tecnologia é aquela coisa que você nasce e vai recebendo pela vida, vai recebendo pelos peixes, você vai se adaptando e você não para muito para pensar. Até porque elas são nos vendidas e nos entregues como facilidade, né? É fácil. E é isso mesmo, nós somos movidos, a humanidade tem uma lei que rege nosso comportamento, uma delas que é a lei do menor esforço. O homem está sempre buscando o menor esforço. Para isso ele desenvolve tecnologia para todo lado, né? E ele reduz o esforço. Então é uma sanha, uma tara do homem sempre querer reduzir. Então isso é muito difícil controlar. E as tecnologias vão... Mas toda tecnologia tem um preço, entendeu? E só que a sociedade não aprende a pensar a tecnologia nessa perspectiva. Pode desligar, por favor. Então, como é isso? Que preço é esse que essa tecnologia digital tem, além da redução, encolhimento do cérebro, né? A incapacidade do esforço físico, por exemplo. Esforço físico, quando a gente pensa, poxa, trabalhar com enxada, fazer esforços físicos, fazer marcenaria, serralheria, pegar coisas, suar, essa geração está cada vez menos disposta a qualquer coisa desse tipo. Porque tudo é fácil. Tudo é digital, é o que Byung-Chul Han, que é um filósofo que eu hoje acho mais importante, assim, da gente entender também, para entender essa sociedade. É um coreano que mora na Alemanha, escreve uns livrinhos pequenininhos maravilhosos, Sociedade do Cansaço, a Infocracia, enfim, são vários outros que eu não me lembro agora, e uma mulher, que eu também me esqueci agora, que tem um livro seminal chamado... o capitalismo de vigilância. Nós estamos numa sociedade que tudo é liso, tudo é a tela, né? Então eu quero o iPhone, o iPod com maior capacidade possível para eu fazer tudo. E isso significa dizer que eu vou fazer tudo com menos esforço, porque eu acesso mais coisas, eu consigo ter o mundo mais em minha mão com o menor esforço possível, né? Então isso, e a leitura, já que essas máquinas, esses aparatos móveis e digitais, tecnológicos, como eles querem comunicar, a comunicação, a informação é mais importante do que a reflexão, o pensamento profundo, crítico, nada importa disso, é só... Então a galera está crescendo, estimuladas mentalmente a essa velocidade da informação rápida, do TikTok. Daqui a pouco o TikTok vai ser talvez superado por uma coisa que reduza mais. Aí quando você manda... Minha filha foi dar aula, ela dá aula de artes, fez uma questão... para ser lida e respondida, um dos meninos, professora, a senhora pode ler para mim o enunciado da questão? Então a gente está chegando a um nível muito perigoso, ao meu ver, né? E aí que eu volto aos pais, né? A gente precisa entender que tecnologia é algo perigoso também. Nos facilita muito, mas nos trazem grandes perdas. Por isso, só para concluir, o Poverilho tem uma frase que diz assim, lembre-se, a invenção do avião também foi a invenção do acidente de avião. Né? Antes do avião não havia acidente com 300 pessoas dentro de uma nave. Né?
quando cai morre todo mundo, não havia aquele tipo de coisa. A gente inventou o avião, a gente inventou uma tragédia junto com isso, né? Então toda tecnologia tem uma tragédia junto associada. Ele defende que as cidades podiam ter o museu da tragédia tecnológica, para sempre estar despertando em nós o senso crítico de se relacionar com os aparatos tecnológicos de maneira a não perder nossa humanidade, de maneira a preservar em nós e na sociedade o que é estruturante, o que é edificante, o que é altruísta, o que é inteligente, né? E é muito louco para concluir, né? Que a gente está nessa sociedade da informação, sociedade do conhecimento, como se chama, sociedade tecnológica, e ao mesmo tempo com 30 milhões de informações e conhecimento e facilidade de acessar tudo, a gente está com a sociedade com redução de QI, com mais doenças mentais e psicológicas, Fato. né? Com mais barbaridade, mais violências de todo tipo, mais deformações psicológicas. Então, bicho, quem vai nos salvar? Quem vai nos salvar? Sociedade brasileira, Quem vai humana, nos salvar? quem vai? Se não nós próprios. Como é que a gente está trazendo isso para dentro da casa da gente? Com que idade você dá um celular para seu filho, sua filha? Né? Como é que você começa a deixar aquela tela que passa em série num cérebro de uma criança que ainda está se formando, que precisa de uma velocidade muito mais lenta, né? Então a gente tem que pensar sobre as tecnologias e fazer escolhas. Pense direitinho. Quer uma dica? Dê um livro para seu filho com 15 anos de idade. Talvez ele possa ser um grande historiador, ou quem sabe um astronauta, ou sei o que ele quiser. Mas dê um livro. Faça um teste. Dê um livro a seu filho. Mas meu amigo Marcelo Rocha está aqui em Poções, porém não mora em Poções, né? Mas o que te trouxe nesse exato momento nessa cidade que tanto lhe abraça? Poxa, eu fiquei muito feliz que eu uni duas coisas que eu amo, né? Poções e agrofloresta. Agrofloresta é uma coisa muito louca. A agrofloresta, para mim, é o barato do momento, entendeu? Pessoal, a gente está Tem gente que não está ainda desperto, né? Talvez a humanidade precise urgentemente fazer como o Buda, se despertar da Matrix. Nós estamos à beira de... É a minha visão, tá? Nós estamos à beira de um colapso civilizatório. À beira, eu nem diria, nós já estamos colapsizando, é a minha perspectiva. Nós estamos em colapso. Eu estava ali na casa de Jânio, meu irmão, acabei o almoço, fiquei olhando o jornal de hoje deu uma cobertura assim de tragédias climáticas, fogo no Mato Grosso devorando o estado inteiro, frio extremo no sul. Então nós estamos entrando, minha gente, no planeta dos extremos. Nós já estamos entrando nisso. E isso é só o começo. Mesmo se nós parássemos de emitir 1 tonelada de... Se nós emitíssemos hoje somente 1 tonelada de dióxido de carbono na atmosfera, parássemos com tudo, cumpríssemos todos os acordos de Paris, de Quioto, e a gente botasse todas as regras determinadas pelos países para funcionar, hoje nós não reverteríamos mais a tragédia que está por vir. Então é muito importante que se saiba disso. Os filhos da gente e os netos vão viver em um planeta muito difícil de viver, porque ele vai ser um planeta de extremo calor, extrema chuva e extremo frio, tudo é extremo. O ponto de equilíbrio do Holoceno, esse período que vem desde a última era glacial, há 100 mil anos atrás, que a Terra se estabilizou e que tem uma temperatura média de 15, 16 graus, 17, está indo embora. Nós estamos entrando em uma coisa que precisou ser inventada pelos geólogos e os cientistas naturais, que é o antropoceno. Uma era geológica, a presença do antropo, que é o ser humano no planeta, é tão radical, do ponto de vista da história da Terra, a nossa ocorrência dentro da Terra do Homo sapiens é nada, um tracinho, né? Porque a gente tem 100 mil anos, 100 mil anos não é nada para um planeta que tem quase 6 bilhões de anos. Mas essa presença tão curta e tão rápida da humanidade já causou um impacto tão violento no planeta que nós já estamos sendo considerados um elemento que marca uma era geológica que dura milhões de anos, milhares e milhares de anos. E isso acontece a partir, sobretudo, do século XVIII, desde a invenção da máquina a vapor para cá, que os motores
foram acelerando, nossa capacidade de intervenção no planeta foi cada vez maior, com impactos cada vez mais profundos. Nesse curto período de tempo, a gente mudou a evolução do Holoceno, que é essa última era geológica que vinha tranquila, que daria para a gente viver milhares de anos sem grandes problemas climáticos, mas nós determinamos isso. Então, a gente está entrando num colapso natural, mas veja que junto a isso, o próprio modelo que destrói, que é baseado em competição, acumulação, concentração de renda, todo o padrão da felicidade, de realização é material, é de conquista de coisas que implicam destruição, gente. Tem um carro, você tem que lembrar que o carro leva, uma lata de refrigerante leva 10 mil litros de água na indústria para ser feita, entendeu? Um carro leva não sei quantos mil litros de água para fazer um carro. Tudo é muito. E todo mundo quer ter 1, 2, 3, 4 carros, se puder, né? Casas. Cimento é de um impacto gigantesco na terra produzir cimento. Os metais, né, que destrói ecossistemas inteiros, bota essas porras dessas barragens de contenção que depois explode, mata rio, mata gente, como já aconteceu aqui. Então, a gente tem que realmente parar. Assim, o momento que nós estamos é radical demais. É radical demais. A humanidade nunca teve diante de uma situação dessa. Desde que ela existe, há 100 mil anos, a gente nunca esteve como a gente está agora. Ô Marcelo, há como parar isso? Essa é a pergunta, né? Como é que para essa locomotiva? Aí, uns esperam pelos deuses, seja lá quais forem, cada religião com os seus. Outros esperam que os ricos e os poderosos, donos do recurso que movimenta tudo isso, ganhem consciência um dia e reduza, né? Outros, mais utópicos, sonhadores, esperam uma revolução social que cresça e que a humanidade, no campo mais geral, vai tomando consciência e mude. Ao meu ver, qualquer que seja, se não houver um nível de mudança de percepção do real, no nível do indivíduo, cada indivíduo, a gente não vai sair desse buraco. Agora sim, nós temos tecnologias, conhecimento, equipamento hoje na mão, capazes de reverter isso. E eu falo isso não como uma teoria, eu tô vendo lá porque eu ando com essas pessoas que estão nesse campo. Eu vou te cortar para tu complementar. Uma vidente recentemente disse que o mundo vai acabar em 2025. Está assim na mídia, pairando por aí. Será que ela está certa ou ela está errada com relação a isso? Mas vamos para os comerciais para a gente colocar o seu pensamento com o pensamento dela, tá bom? Vai que ela está certa, vai que o Marcelo está certo. A gente já volta rapidinho em nome de Vida Saudável e Panificadora Conquista, que faz o café do Zé. Oi, gente, estamos de volta aqui com o Marcelo Rocha e eu acredito que você, né, tá aí na sala curtindo esse papo. Tá interessante, não tá? E ainda vamos voltar agora a respeito da comparação. Uma vidente disse que o mundo vai acabar em 2025, mas Marcelo disse que o mundo não acaba por uma questão, talvez de consciência e responsabilidade, não é isso, Marcelo? É isso, né, gente? Eu acho que a gente tem que sair um pouco dessas maneiras da gente ficar pensando na realidade sempre. E as nossas esperanças ou nossas desesperanças nessa perspectiva que a gente pode chamar de fatalistas, né? Imagine, desde criança a gente sempre teve datas que o mundo vai acabar, que vai acontecer alguma coisa. 2012 dos maias, 2000. O ano 2000 é o fim do mundo, né? Na verdade, eu olho assim como eu olho para a minha vida, né? Como o Oriente me ensina, né? Todo dia a gente está morrendo. Quanto mais a gente vive, mais a gente morre, porque você está indo em direção à morte. Então, você está caminhando em direção à morte. Todo dia a gente morre um pouco. Morre ideias, morre desejos, morre vontades, morre sentimentos, morre amizades, morre pessoas queridas, morre trabalho. É sempre perda o tempo inteiro. A vida é dinâmica e em movimento. O mundo também está morrendo todo dia. E todo dia está nascendo gente. Todo dia você também está vivendo, você está descobrindo uma coisa nova, você está conquistando alguma coisa está transformando em você, você está realizando. A vida é morrer e nascer. O xamanismo trabalha, a essência do xamanismo é a morte. Né? Como é que você compreende o morrer e o viver.
E então eu acho isso. Eu não sei se o mundo vai acabar em 2025. Eu quero olhar mais que o mundo está acabando agora, muito gravemente acabando. E não o planeta, porque o planeta ainda tem bilhões de anos. Aqui nós estamos na sexta extinção em massa da vida, e essa sexta extinção está sendo realizada pelo ser humano. Mas antes já ocorreram grandes 5 extinções da vida no planeta Terra por cataclismas, né? Coisas muito poderosas que aconteceram na evolução do planeta. E o planeta continua. A questão quem vai morrer, quem está morrendo é a espécie humana, a sua cultura e um conjunto de espécies que a gente está levando junto, mas que a vida lá na frente certamente se recuperará. Marcelo, a agrofloresta, ela entra como nessa restauração do ser humano também? Nem digo do planeta, mas digo do ser humano. Exatamente. Olha, a agrofloresta, eu disse que é o futuro e é o presente, porque é a agricultura a base fundamental da produção do alimento, que sustenta a vida, e a vida em todo sentido, porque alimento não é só alimento para o ser humano, entendeu? Tem um alimento para os animais, tem um alimento para as bactérias que geram as condições para que as plantas cresçam, para que os animais herbívoros se alimentem das plantas e nós, os carnívoros, nos alimentando dos herbívoros, e sustenta toda a cadeia de vida do planeta, são as bacterinhas, os pantelmintazinhos lá, os bichinhos invisíveis da biota do solo. Então, pensar na solução dos problemas radicais que nós estamos vivendo é pensar em termos sistêmicos. A agrofloresta é uma agricultura que aprende com a floresta. O que é a floresta? A floresta é o locus, o habitat mais pulsante, mais radicalmente vivo do planeta Terra, é uma floresta. Né? Porque ali uma variedade gigantesca de seres vivem em simbiose, colaborando um com o outro, todo mundo, e a vida pulsa em abundância colaborativa. Então, quando a gente observa a floresta e entende como é a dinâmica natural dessa potência radical de fazer vida, a gente aplica na agricultura. E muda todos os termos tradicionais de uma agricultura que para plantar tem que cortar tudo, botar fogo, limpar, expor a pele da terra ao sol, porque não deixa nem um cabelinho, nem um pelo, nem um mato para cobrir o solo, né? Seca, resseca, né? Mata, aumenta a temperatura do chão, os bichos morrem, não processam o digerir das matérias. Não tem nem matéria orgânica para os bichos comerem e transformar em humus e capturar carbono, né? Então a agrofloresta dá conta de tudo isso, porque ele é um caminho que aposta na diversidade dentro do sistema agrícola. Não é uma única cultura, você planta 10 culturas no mesmo lugar, todo mundo convivendo junto, é café com tomate, feijão, milho, árvore, eucalipto, ipê, eu boto tudo lá, faço floresta ao tempo que eu cultivo alimentos. E isso, claro, dentro do padrão de crença, de conhecimento que a gente adotou, sobretudo da Revolução Verde para cá, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, quando as indústrias desenvolveram toda a indústria química e precisa vender muito, e inventou essa ideia de que a gente não pode produzir sem consumir NPK, sem botar calcário, sem depender da indústria para fazer a agricultura. E a gente desbanca tudo isso. A agrofloresta não precisa de adubo, não precisa de calcário, nada. Precisa de matéria orgânica, entendeu? Por isso que a agricultura se porque é a agricultura do fazer crescer e podar. Fazer crescer e podar. Ou seja, com a inteligência humana e nossa técnica, a gente acelera os processos e acelera o processo de decomposição para botar matéria orgânica no solo. Quanto mais matéria orgânica no solo você fizer, mais solo você vai ter. Quanto mais solo você tiver, mais saúde suas plantas vão ter, mais possibilidade de produzir e abundantemente. Então é um processo que tem outros elementos de estratificação, manejos, que é uma ciência que está aí, né? Que Ernest Goethe, que é o suíço maravilhoso que mora aqui na Bahia, no sul da Bahia, é a pessoa que sistematizou esse conhecimento, desenvolveu muito, já trazido por Ana Primavera. Foi o que esteve recentemente no evento aqui em Poções? Exato, nós trouxemos Ernest no evento, no primeiro seminário estadual de agroflorestas da Bahia, o primeiro talvez do Brasil, um momento histórico que agroflorestoras e agroflorestores se reuniram para pensar junto a agrofloresta e criar diretrizes para ofertar ao governo do estado para criar uma política pública voltada para favorecer e expandir
a agrofloresta como modelo de produção de alimentos e enfrentamento da crise climática, porque ao tempo que a gente produz alimentos saudáveis, você recupera solo, recupera nascente, recupera as bacias hidrográficas e captura o carbono, que é o fundamental. Você tira o carbono que está aquecendo o planeta do ar e traz de volta para a Terra, né? Que era como funcionava antes da gente bagunçar tudo. Então esse ponto de equilíbrio, para a gente, agroflorestores e agroflorestoras, a agrofloresta é o caminho. E aí, no aprender da agrofloresta, tecnicamente, a gente aprende também na vida. Como é que eu estou potencializando a abundância nas minhas relações? Como é que eu estou favorecendo a diversidade? Como é que eu estou respeitando esse convívio, colaborando para que a vida seja mais doce, mais gostosa de viver, mais abundante mesmo em todos os sentidos, não só material, porque a gente se apegou demais à abundância material, eu quero, e se esqueceu muito da abundância espiritual, a abundância emocional, a abundância psicológica, da saúde psicológica. Compartilhar também. Do compartilhar, do conviver, né? Então é isso, e foi massa, um encontro grande, com muita gente de toda a Bahia se encontrando, se fortalecendo, e a gente criou essa rede, a Rede Baiana de Agrofloresta, para organizar o segmento, fortalecê-lo, colaboração, pesquisas, botar conhecimento, multiplicar, incentivar as pessoas, os outros camponesas a aderirem a esse caminho da agrofloresta. Isso é muito importante. E Poções ficou, portanto, na cena mundial da agrofloresta a partir desse seminário. Você tem alguma rede social que a gente possa informar aqui? O número de contato para as pessoas que tenham curiosidade em saber como é esse projeto, para poder seguir vocês? Nós acabamos de criar um canal da Rede Baiana de Agrofloresta, RBA. Vocês podem procurar no Instagram, RBA. Está aí na tela, viu, gente, para vocês acompanharem. Lá a gente está começando agora, viu, gente, o canal. Então está começando a botar material lá. O canal do meu departamento de formação de órgãos colegiados, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, ACA, que é o órgão do governo do estado o qual eu trabalho, lá no nosso departamento de formação, tem um canal chamado CARDEFOC, C-A-R-D-F-O-C, C-A-R-D-F-O-C, CARDEFOC. No YouTube e no Instagram você encontra muita coisa nessa linha. Inclusive tem lives, eu já fiz live com o Ernest Goethe, com Marcia Hansen, com o Nelson Araújo, que é daqui de Poções, que tem o experimento a agricultura sintrópica florestal de Caatinga, aqui em Poções. Henrique Souza, que é um outro ícone da agrofloresta, também tem uma fazenda aqui de experimentação de agrofloresta em Poções, na Caatinga. Então Poções está na cena, né, do que é o futuro da humanidade, cara. Isso aí é revolucionário, não tem mais volta. A agrofloresta veio para salvar a humanidade, né, junto com a agroecologia no sentido mais geral, porque é essa mudança de paradigma, mudança de mentalidade que a gente precisa realizar o mais rápido possível para evitar o colapso civilizatório que nós estamos já caminhando a passos largos para ele. A gente pode reverter isso, é possível. Temos conhecimento, ciência, tecnologia para isso. A questão é a humanidade mudar o foco, se abrir para o novo realmente e desapegar desses modelos e padrões mentais, comportamentais, culturais deletérios, machistas, exploradores, manipuladores, egoístas, porque é assim que a gente se relaciona com a terra. É uma agricultura que está aí egoísta, tira, depois que acaba com o solo, vai embora, derruba outra mata, acaba com tudo. Porra, chega disso, cara, não tem mais sentido isso, entendeu? A gente está aqui há milhares de anos para aprender o quê? Que tipo de ser humano que nós queremos ser, né? Caminhando para acabar, você está aí cheio de carro, de casa, tendo tudo, mas seu bisneto não vai ter água, entendeu? Não vai ter clima suficiente, tranquilo para ele se mover no mundo. Então a gente precisa acordar mesmo, é um chamado que eu tenho feito e onde eu vou, acho que a última missão minha na Terra antes de morrer é esta. Eu comprei um terreninho lá em Ibiquara, minhas irmãs compraram aqui na Serra, a gente faz uma parceria para praticar agrofloresta, aplicar, e também vai ser um espaço de xamanismo, né, de medicina da floresta, que eu gosto muito, de ofertar o santo daime, a bebida da ayahuasca, a sananga, que é a medicina do olho da floresta, as saunas sagradas, as saunas indígenas, caminhar na mata, tomar banho de cachoeira, plantar, colher, fazer bioconstrução. A ideia é essa, desse espaço que eu estou criando lá em Biquara. Quando eu sair aí do governo de Salvador, eu estou fazendo, na verdade, a minha transição agroecológica, né? Eu estou me caminhando para ir embora da cidade grande e morar
nesse lugar, que é um lugar lindo, que é um vale, que tem uma fenda na montanha, lá dentro tem uma cachoeira, tem uma nascente enorme, um rio, uma mata maravilhosa. E é lá que eu vou morar. Espero que eu consiga. Marcelo, tudo que é bom dura pouco, né? A gente tinha tanto papo para poder transcorrer por aqui. Mas, gente, nós chegamos ao momento, né? Fazer o almoço, almoçar, curtir o domingão, né? E eu tenho que liberar você da tela, né? E está chegando o momento de você, né? Fazer jus aos seus agradecimentos, deixar aqui sua mensagem para quem é de direito. Fique à vontade, meu amigo. Pois é, então. Primeiro eu quero agradecer à Prefeitura Municipal de Poções, assim, deu todo o apoio ao evento, o seminário, muito apoio a Jai Moreira, o secretário de Agricultura, a prefeita Nilza, a turma dele toda, Matheus, o cara que chegou junto, Poções deu um exemplo assim de serviço, o pessoal saiu super satisfeito, a alimentação do Marcelo foi maravilhosa, um profissional de mão cheia, perfeito, as hospedagens, todo mundo ficou super bem nos hotéis e na pousada da cidade, então novamente, massa, Poções aí sempre com essa elegância, eu acho. Minha filha reconheceu isso muito pequeno, uma vez ela veio aqui, ela falou assim, meu pai, como as pessoas daqui são educadas, são mais profundas, né? Eu acho que é a coisa do sertanejo, né? Então a gente tem isso, eu levo muito isso de Poções comigo. Agradecer a você pelo convite, por esse programa massa, que é massa isso, né? Do que a gente está falando, né? Você se interessa por narrativas, histórias de vida, isso eu acho que é o fundamental para a gente humanizar mesmo. E, enfim, agradecer Nelson Araújo aqui, né, o nosso pilar aqui da Agrofloresta em Poções, que está aqui, realizou conosco, eu, Val, Jânio Rocha, Nelson, estamos na frente da coordenação dessa rede aqui. E é isso. Deixar um beijo aqui para a minha cidade querida, para todas e todos meus amigos que, se por acaso assistirem esse canal, que estão por aqui, se sintam abraçadas e abraçados, que eu venho sempre na correria. E é isso aí. Obrigado. E eu vou ficando por aqui, mas ficando com um exemplo muito bom que eu tirei durante todo esse bate-papo. Um livro fez uma grande diferença na vida de um menino de 15 anos e que ele chegou hoje no presente e futuro cheio de sonhos. Então, se você está aí achando que um celular resolve, tenta voltar no livro para você ver como sua vida vai mudar. Assim como mudou a de Marcelo, vai mudar a sua e de tantas outras pessoas. A educação e a cultura ainda é o caminho e essa é a minha dica para toda a sua semana e toda a sua vida. Boa semana e até domingo.